conversando a respeito da importância do conceito de poiesis e psicanálise. E por que que o Lacan dá importância à poiesis e no final do seu ensino deixa entender que o futuro da psicanálise seria mais do lado da poiesis do que do lado da formalização axiomática. Não que ele destitua a formalização axiomática, né? Mas ele coloca que a interpretação tem mais a ver com a função poética do que outra coisa. Então, ele faz um jogo, né, de raciocínios e põe em confronto, né, a poiesis com a topologia, que não seria necessariamente um confronto, mas é um alinhamento, né, de não se perder de vista que tem questões topológicas aí que estão em jogo. E então vou trazer o Reinaldo aqui para que ele possa nos explicar e colocar o ponto de vista dele, da importância da poiesis e da função poética, tanto na sociedade quanto também na psicanálise, né? Então, a palavra é sua, muito Legal. prazer em te receber. Obrigado, Paul. É um prazer, né, também estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite, né, do Paul, agradecer ao Oscar também, né, por esse evento, por essa possibilidade de encontro, né, e de troca de ideias. É uma alegria enorme estar aqui, uma responsa, né, porque eu não sou psicanalista, não tenho formação psicanalítica. O meu contato é como leitor, né, curioso. É uma pessoa que escreve, que trabalha com literatura, que trabalha com cultura e que sempre, desde sempre li, né? Claro, comecei, como a minha formação é de sociólogo, né? De sociologia, antropologia, política, tudo. Comecei lendo os textos sociológicos né, do Freud, que, enfim, que são maravilhosos, e depois, né, fui para outros lugares e por outros caminhos também, mas sempre com uma curiosidade mais de formação, né, intelectual, de leitor e de autor, né, como você falou, do que como especialista. Então, eu não falo, né, como especialista, embora acredite, né, que existem muitas e importantes correlações, né, conexões, imbricamentos entre as duas formas de lidar com a linguagem, digamos assim, né, a poética com a escrita e a psicanálise né, com a sessão, com a conversa, com o ouvir, com o falar, né, com a fala, especificamente, né. A gente, quando se aprofunda um pouco nisso, né, tanto no estudo como na escrita, a gente vai vendo que os pontos de conexões são muito mais profundos do que a gente imagina à primeira vista, né. E queria agradecer também, né, a presença de vocês e também só completar que eu vou falar então do lado da escrita, né, como quem está do lado da escrita. E claro, hoje também como analisando, né, com a experiência também de analisando, que isso também traz outras dimensões para a compreensão do processo, E que né? te permite, né, ter essa experiência do exercício da palavra falada. Exatamente. Então você tem essa aproximação Sim, com a sim, psicanálise que não é só teórica, sim, sim, que é prática mas que também. você Sim, tem sim. essa prática do Uhum. exercício da palavra Exatamente, que exatamente. toca e forma um corpo para você, Sim, né? sim. E esse conceito é muito caro, né? Particularmente para a minha experiência, né? Da escrita como corpo, né? Uhum. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Isso. Aqui, elas talvez muito sobre isso, mas é uma experiência muito importante, assim, né? Eu vejo, assim, desde que que eu comecei a olhar com alguma consciência, né? Pro processo de escrita, que deixou de ser algo espontâneo, né? Assim, e passou a ser algo refletido, né? Ter uma reflexão sobre o processo da escrita, né? É, Desde aí
ficou muito claro que as palavras, a escrita, o texto, a linguagem são extensões do corpo, né? Elas fazem parte do corpo, não são alguma coisa anexa, alguma coisa externa, né? Mas elas são constitutivas daquilo que a gente poderia chamar de corporeidade, né? Mas, enfim, eu conheci o Paul no lançamento desse livro, né, A Querela do Gênero, que a gente teve a felicidade de fazer um encontro, uma conversa lá na Casa das Rosas, né? A gente não se conhecia, né? Paul foi Isso, através de um livro, né, isso, de uma que a gente se escrita. conheceu. E aí, desde a primeira conversa, para combinar como é que ia ser o evento, porque teve uma mesa muito bonita, né, um debate muito bonito junto com o lançamento, a gente meio que sacou que já era amigo de longa data, né? É, E aí essa amizade foi só se desdobrando e chegou até aqui, né? Chegou até esse momento. Então, é sempre, cada cafezinho que a gente toma é sempre uma provocação muito grande nas ideias, né? A gente coloca ali no teatro, né, da conversa, muitas ideias, muitas questões, e eu, né, vou tentar trazer algumas para vocês, algumas aproximações do que seria essa poiesis, né? Esse processo, né? Porque não é uma coisa em si, não é um conceito só, é um processo, né? É um acontecimento, através de alguns textos que me parecem, né, importantes, que foram importantes para minha, que têm sido importantes para minha formação, né? E que eu acho que nos ajudam nessa aproximação aí. Um deles, né, o primeiro que eu tinha comentado com o Paul, é um ensaio do Freud, que está nesse livro Escritos sobre Literatura, né, e tem um texto que eu acho muito interessante, muito rico aqui, muito provocador, e é curtinho, né, um ensaio curto, assim, muito intenso, como todos os textos do Freud, né, que se chama O Poeta e o Fantasiar, né, que é um texto que fala muito para quem gosta de poesia, para quem escreve e tal, porque o Freud, nesse ensaio, ele aproxima o poeta da criança, né? Ele faz uma aproximação muito bonita, muito sutil, né? E muito significativa do poeta com a criança, né? E trabalha essa ideia da proximidade do poeta com a criança o processo do fantasiar, uhum, né, do fantasiar a realidade, né, que estabelece um contraponto aí entre a fantasia e a realidade, e depois a aproximação entre a fantasia e o desejo, né? Então, assim como a criança brinca com a realidade, né, como ela fantasia a realidade, o poeta faz isso também com os textos dele, né? E aí ele diz, e tem uma frase, entre outras frases muito bonitas do Freud nesse texto, né? Ele diz que o contrário do fantasiar, o contrário da brincadeira da criança, não é a seriedade que a gente supõe, né? Corrigindo as crianças, né? Trazendo para o mundo real, né? Para o suposto mundo adulto, né? Do mundo da seriedade, do rigor, enfim, da razão, né? Seja lá o que for isso, né? Ele diz, não, o contraponto da brincadeira é o real, né? Você tem o real e você tem a fantasia, você tem o real e você tem a imaginação, né? O imaginário e tal. Então, assim como a criança está perto da fantasia, do imaginário, né? Que por sua vez está próximo do inconsciente, né? Esse universo imenso, né? Esse universo criador de desejos, né? Criador de pulsões e tal. É, o poeta, quando ele escreve, ele tenta chegar ali com as palavras, né? Ele tenta chegar, tocar nesse lugar tão aberto, né? Tão amplo, tão muitas vezes inapreensível, né? Difícil da gente objetificar, ou que a gente perde muitas vezes quando objetifica, né? Quando racionaliza, né? A criança não, ela não tem esse compromisso, né? Ela está ali com um espaço aberto para essas possibilidades. Aí eu separei né, um trechinho aqui em, em que ele fala um pouco sobre isso, né? Que diz assim: não será o caso de buscar os primeiros vestígios da atividade poética já entre as crianças? Para elas, a ocupação preferida e a que mais intensamente se dedicam é o brincar. Talvez devêssemos dizer: toda criança que brinca se porta como um poeta, uma vez que ela cria para si o seu próprio mundo, ou para dizer com mais precisão, transpõe as coisas de seu mundo
para uma nova ordem que lhe agrada, né? Aí, claro, essa ideia da ordem, né, do desejo, né, do brinquedo, né, do brincar e tal. Eu acho que isso é uma... E aí, claro, ele vai desenvolver, né, essa imagem, essa ideia, é, de uma forma muito rica, né, que na minha opinião, enfim, na minha modesta opinião, é muito interessante para a gente entender mais ou menos como que um artista que vai lidar com a palavra lida com essa dimensão da fantasia, do imaginário, né? Claro que a gente tem uma tendência, digamos, mais normativa, né? Mais canônica da tradição literária, cultural, de achar que o artista, o escritor, principalmente, que é o nosso campo aqui, não vou abrir demais para também a gente não se perder, mas que o escritor e o poeta, dentro dessa categoria de, né, de escritores e tal, ele é aquele que representa a realidade, né, que vê a realidade e cria representações, né, para os leitores, para os outros, compartilha essa representação. Isso, claro, vem lá do Aristóteles, né, da ideia da mimese, enfim, da representação do mundo, depois isso vai se consolidar e vai chegar no século XIX como uma representação, né, o melhor possível, o mais próxima possível do real, né? E toda a arte do século XX, toda a literatura, a cultura do século XX, vai justamente desconstruir essa ideia e esse ideal, né? O século XX começa, né, com as vanguardas que vão questionar todo esse ideal de representação do mundo, né? Todos os grandes movimentos de vanguarda do começo do século XX contestam assim violentamente, né, essa ideia de que a arte vai criar representações, né? E aí a gente vai cair na coisa do. Pode criar representantes, né? Cada arte, cada texto, cada obra, cada movimento, né? Cada vanguarda, cada artista cria representantes possíveis que já não são mais a realidade. E muitas vezes se opõem à realidade, né? E outras vezes se contrapõem à realidade, negam a realidade, né? Porque essa realidade ela não se apresenta, digamos, tão ordenada, né, como esse ideal da tradição cultural, literária, ocidental prevê, né? Então, para você representar o mundo, né, ficcionalmente, de uma forma que ele esteja muito próximo da realidade para que a gente entenda, você deve supor que essa realidade ela é passível de uma representação, digamos, realista, absoluta e tal, né? A arte do século XX vai negar tudo isso, né? E a gente tem que lembrar que a Interpretação dos Sonhos, publicada estrategicamente em 1900, né, pelo Freud, no comecinho do século, vou começar o século já inventando aqui uma coisa, né, que vocês não tinham visto, vocês não sabiam, é quando ele apresenta, né, digamos, a primeira conceituação do inconsciente, né, e esse inconsciente vai influenciar, essa ideia, né, do inconsciente, primeiro como ideia, depois como processo, né, vai influenciar praticamente todos esses movimentos de vanguarda, né? Como, por exemplo, o surrealismo, né? O surrealismo vai exatamente ali, vai falar, olha, esqueçam a razão, vamos no inconsciente. Tem que trazer o inconsciente para fora. É o inconsciente que a gente quer tocar, é ele que é a nossa matéria-prima, é ali que está a realidade. Olha que coisa, né? Que salto aí, né? É aí que está o real. A razão é uma ilusão, é uma loucura, né? É uma coisa que não se sustenta, que nos oprime, né? Que nos reprime, que nos diminui, né? Ali que está a criação, o processo de criação está ali no inconsciente. Tudo isso foi o Freud que jogou essa bomba logo no comecinho do século, né? Abriu o século XX com essa encrenca aí, né? E, e essa encrenca ela vai se desdobrar e hoje a gente, né, conversando, a gente percebe que, como eu falei no começo, que esse inconsciente ele vai estar muito próximo dessa ideia de poieses como um processo, porque é ali que se gestam as coisas, né? Não só os desejos, as pulsões, né? Mas a própria linguagem, né? Quando Lacan veio, que eu acho, né, também sem ser especialista, me desculpem, né, vocês, assim, a coisa, mas quando o Lacan fala que o inconsciente é a linguagem, é outro salto gigantesco, né, até contra os preconceitos todos que
digamos, né, uma abordagem, uma visão, uma linha mais racionalista, né, mais cartesiana, mais aristotélica, se a gente quiser recuar mais, né, ou mais cientificista, né, uma crítica, né, dessa linha pode fazer ao inconsciente, como uma coisa, isso aí é uma coisa abstrata, uma coisa etérea, impalpável, tal, mas é disso que nós somos feitos, né? É do impalpável, é do inapreensível que nós somos feitos, e é isso que é onde a poesia vai acontecer, né? É onde os artistas vão buscar. E aí, só para mudar de texto, né, e para um outro texto que eu queria trazer para a gente aqui, eu queria só lembrar de um poeminha muito curto, né, do Oswald de Andrade, modernista brasileiro, que, como todos os movimentos que eu falei de vanguarda, né, do começo do século, também teve contato com o surrealismo, né, com os movimentos todos e com o inconsciente, com a teoria freudiana. O Mário de Andrade foi um leitor, né, ele cita, tem um poema, um trecho de um poema dele, que ele está definindo o que é a modernidade, né, e ele vai dizer assim, ele fala assim, tecnicamente, verso livre, acho que é imagem livre, rima livre, né? Verso livre, rima livre, vocábulo, palavra de dicionário, e aí ele fala assim, esteticamente, de uma ordem racional para uma ordem subconsciente. O Mário de Andrade fala isso. Ele usa subconsciente, né? Ainda, isso deve ter sido provavelmente nos anos 20, né? O inconsciente, como eu falei, aparece na interpretação dos sonhos. Depois, 1915, tem o ensaio, né, o inconsciente do Freud. E aí, em 1920, vai aparecer o id, né, que já é um desdobramento do inconsciente e do subconsciente, que o Freud usava como subconsciente, consciente e o supraconsciente, né, aí que é onde vem o surrealismo, né, o supra-real, né, é o além do real, né, dos surrealistas, né. E o poema do Oswald diz assim, olha como o Oswald, não sei se intencionalmente, está sendo freudiano nesse poeminha, né. Ele diz assim, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. É isso, né? É o Freud que eu acabei de citar aqui, né? A brincadeira, o poeta como criança, né? Ele aprendeu com o filho de 10 anos que a poesia, né, é a descoberta das coisas que eu nunca vi. E aí eu lembro, só para dar né, um exemplo que eu acho que corrobora isso também, essa ideia, né, esse conceito do Freud, o poema do Oswald de Andrade, eu lembro de um episódio pessoal, né, aí com meu filho mais velho, que era pequenininho, né, estava em fase de alfabetização ali, não tinha a menor ideia do que era metáfora, metonímia, sinédoque, nada disso, né, só ia ver isso lá no ensino médio, acho que sim, né, final talvez do Fundamental 2, ensino médio, a gente estava chegando na casa da avó dele, no final de tarde, num sábado, aí ele olha para o céu, era um céu bonito de outono, assim como agora, tinha uma lua cheia linda, né, aí ele olhou e falou, olha pai, uma pizza no céu, né? Aí eu olhei, cara, realmente, é uma pizza, né? Aí eu falei, puxa, que legal, né? Comecei a brincar com ele, sábado é dia da pizza, né? Ficamos já pensando que sabor que a gente ia comer de pizza e tal. E aí eu fiquei pensando depois, né? Se eu fosse um pai zeloso, né, da formação do filho, eu falei, não, filho, não é uma pizza. Sim. Né? Isso aí é a Lua, que é o satélite da Terra. A Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, assim se formam né, as constelações, as galáxias, tal. E aproveitava o gancho, né, o gatilho da Lua e trazia para o conhecimento, né? Usava aquilo para aproveitar para educar, entre aspas, o garoto, né? Só que aí eu estava matando a metáfora, né? Eu estava matando o processo de metaforização que ele estava fazendo, sem pensar que ele era poeta, sem pensar que a metáfora é uma figura de linguagem, nada disso, né? E estava fazendo espontaneamente, né? É isso que o Freud fala, né? Como uma vez, esse mesmo filho viu um avião e falou, olha pai, uma baleia, né? Aí falou, poxa, que maravilha, né? A gente ver baleias e pizzas no céu, né? E no lugar de aviões e da Lua, né? São metáforas, Sim. né? Que ele estava exercendo. Então é exatamente isso que o Freud está
está colocando nesse ensaio, né? Aí eu queria recuar um pouquinho no tempo, né? Para um texto, esse diálogo do Platão, que é um diálogo do Platão jovem, né? Que é o Ion. Geralmente, nós poetas, né, escritores, a gente costuma crucificar o Platão, né? Por expulsar o poeta na República, né? Falar, olha aí, é um fascista, né? Era um fascista, né? Antes do fascismo vai tirar o poeta Como assim, né? Na República Ideal não tem poeta? Isso não vai funcionar, né? Vai virar fascismo, certamente, e tal. Onde vai estar a anarquia, né? Onde vai estar a desordem, né? Onde vai estar fora o desvio da regra, né? Que a poesia sempre propõe, né? E tal, em essência, né? O desvio desde a regra gramatical até da regra dos conceitos, das imagens, né? Criando símiles improváveis, né? Provocando a razão, né? A própria construção do discurso e tal. Mas no Ion, né? Nesse texto, não é bem assim, né? Isso é claro que é uma simplificação também, uma interpretação simplificadora da República. Depois a gente vai ver, a gente reformula, né? Essa crítica, que ela vale até um certo ponto, né? Mas de certo o Platão é bem duro com a poesia, porque, claro, ele estava falando de um mundo real que era uma representação de um mundo ideal, né? Se nós, poetas, falamos desse mundo real, que já é uma representação, a gente está criando uma segunda representação. Portanto, a gente está falseando essa representação, né, duplamente, né? A realidade já é uma representação meio canhestra do mundo ideal das ideias, né? Não tem um lugar isso, né? Claro, é uma conceituação. Mas nós, quando representamos o mundo real, já estamos falseando direto. São mentirosos, né? Logo, o poeta é perigoso porque ele mente, cuidado com ele cria bagunça, né? Ele sai fora da ordem, da lógica e tal. Depois a gente vai ver o poema do Fernando Pessoa, que vai falar também sobre isso, né? O autopsicografia e tal. E aí, no Ion, curiosamente, é um diálogo entre o Sócrates e o Ion, né? Que é um jovem apaixonado por Homero, né? Que declama o Homero, enfim, e que entra em êxtase, né? Com a poesia do Homero. A gente sabe que era uma fruição muito intensa, né? Você tinha o Homero, né? E eram muito concorridas, dava-se muito prestígio e dinheiro para quem ganhava, né? Para os grandes recitadores do Homero. E aí a gente está no campo da oralidade, né? Porque era uma poesia absurdamente, uma poética, né? Absurdamente construída, né? Em termos formais, vamos dizer assim, e ela circulava oralmente, porque não tinha ainda, né, o suporte do livro. Então, se imagina, né, esses versos imensos, né, são a Ilíada e a Odisseia, né, primeiro a Ilíada, depois a Odisseia, são poemas extensos, narrativos, né, com muitos elementos, tal, e muito estruturados, né, rigorosamente estruturados, até para ajudar na memorização, né, dos textos e tal. E eles eram reproduzidos publicamente, né? Como a gente faz hoje em sarau, no Islã, tudo era as homeríades, né? As competições lá eram feitas para isso, para levar a palavra do poeta para a comunidade, né? Para a audiência. E aí é esse diálogo do Sócrates com o Sócrates, claro, sempre desconfiado, né? O grande perguntador, né? O grande questionador. Ele lá questionando o Ion, né? Mas por que você gosta tanto assim do Homero e não gosta menos que os outros poetas? Por que os outros poetas são ruins, né? Por que eles são ruins? É muito inteligente sempre, né? O processo socrático, né? Que não deixa de ser um processo analítico, né? Porque ele vai gerando por perguntas, 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 e das Isso. perguntas ele vai fazendo o interlocutor se expressar, né? Se colocar e se questionar também, E né? se reconhecer. Exatamente, se reconhecer no discurso, né? Isso. Naquela fala e tal. E curiosamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, a linha hoje da terapia cognitivo-comportamental, né? Eles têm o questionamento socrático como método. É interessantíssimo, né? Eles usam
com esse nome, questionamento socrático, né? Que é essa ideia de você gerar perguntas sobre o que você está vivendo, o que você está elaborando e tal, e essas perguntas vão, digamos, desconstruindo aquele pensamento para que ele não se fixe, né? Ele não vire uma coisa, não vire uma crença, não vire um trauma, não vire alguma coisa pesada ou alguma coisa fortuita que possa virar alguma coisa com um peso maior que a cristalização interna dele possa gerar. Então, como é que isso você vai quebrar isso? Fazendo autoquestionamento, né? Questionando as bases desse pensamento, seja ele qual for, né? E então veja, aí o Sócrates vai questionando o Ion, e o Ion vai tentando se justificar, não, porque o Homero né, o Homero é maravilhoso, ele fala de tudo, né? Ele fala de tudo num grau assim muito elevado, né? Num grau absurdo e tal. E aí o Sócrates vai falando para ele, puxa, mas que incrível, né? Ele vai tirando do Ion o que seria esse sublime, esse êxtase, né? Na leitura tal da obra do Homero, né? E tem um momento muito bonito que ele fala assim, quando você, Sócrates, né, provocando o Ion, ele fala assim, quando você ouve os outros poetas, tal, você não se interessa, você se distrai, você cochila, você, né, você dorme e tal. Mas quando você ouve o Homero, e aí sempre quando ele fala de ouvir os poetas, ele fala o canto, né? Porque a gente sabe que essa poesia oral, né, na antiguidade, ela era muito associada com a música. Ela era entoada, né? Era cantado. A estrutura, inclusive métrica, né, rítmica da Ilíada e da Odisseia, elas elas preveem uma percussão específica, um acompanhamento musical específico. É possível você extrair uma partitura do poema a partir da métrica e né, do ritmo dele. E daí daria para a gente pensar essa virada do Jacobson no Saussure, né, de achar que o Saussure, né, ele contraria o Saussure, né, Uhum, dizendo que a marca discriminativa, né, que o som discriminaria o significante, uhum. tem o O efeito de Saussure, né? isso. Sim, E o Jacobson vai, não que ele vai negar isso, mas ele vai dizer, não, mas o som, a musicalidade, né, exatamente. vai determinar o Determinado, sim. Na sentido. poesia, na linguagem Exato. poética, Então, exatamente. a função poética, então, ele é Exatamente. um resgate dessa A oralidade oralidade junto que com o junta o canto, som, né? o som e Que o o som sentido. determina o Exatamente, sentido e exatamente, não que discrimina o sentido. exatamente. Para Saussure, né, o som discrimina o sentido. Para Jacobson, com a É, função poética, o som determina, além de discriminar, isso, ele determina o sentido. ele é mais que um marcador, né? O som, porque assim, essa distinção, o que o Jacobson vai criticar é justamente a distinção, né? É muito bonita a definição do Jacobson como né, um pensador aí, né, russo, que depois foi para os Estados Unidos, né, do começo do Sim. século, é, que tem que estar ligado com todo o formalismo, né? A Isso. teoria formalista russa, que é brilhante também, né, muito provocadora, e curiosamente é um ismo, né, o formalismo, e é um ismo que foi até para as vanguardas, mas que vem, nesse caso, da teoria, da ciência, né, do pensamento acadêmico, digamos assim, das investigações acadêmicas. E você tem o formalismo russo estético também, e Uhum. outros formalismos a partir disso, né, dessa volta para as estruturas materiais da linguagem, né? Seja ela pictórica, musical, escrita, né? Como estruturas. O Jacobson via assim, né? E quando o Jacobson vai fazer essa definição da linguagem poética, né? Da função poética, ele diz que a linguagem tem várias funções, né? Isso. A função fática, enfim, que é a mais cotidiana, das trocas e tal, e ele coloca a função poética como uma função à parte da prática, né, do exercício, do uso da linguagem, enfim, uma das definições é essa, né, que é o eixo, a convergência do som e do sentido. Na Isso. poesia,
você não pode, né, ou não deve, ou senão você mata o poema, muitas vezes, separar o som do sentido, né? Sim. E a mesma coisa a convergência do eixo do significante com o significado. Né? Você fala assim, então tal palavra, né, se a gente for fazer essa distinção linguística, você fala assim, ó, tal palavra significa tal coisa. Isso não é poesia. Não vai dar para fazer poesia com esse conceito linguístico, não vai funcionar. Né? O poema não é assim, porque a poesia ela parte do pressuposto que tal palavra pode dizer qualquer coisa. Isso. Tal palavra pode dizer isso, pode dizer aquilo, pode dizer outra coisa, pode dizer coisa que não é, digamos, a natureza etimológica dela. E principalmente, ou complementarmente, né, se ela tiver junta com outras palavras, né? Quando num poema você junta palavras, né, esse juntar palavras ele também não é aleatório, né? Ele cria conexões de sentido e de sons que fazem com que, se você separa, aquela imagem que foi criada ali se perde. Não, porque. Então, acho que você pode contribuir com isso, porque aí é pensar que talvez num pensamento mais tradicional, a metáfora mataria o outro significante. O segundo significante mataria, excluiria. Aqui não. Aqui é uma torção, Sim. uma meia torção que Uhum. promove uma cadeia de significantes e não a exclusão do significante Sim. anterior. Quando o Sim. seu filho fala a pizza, Uhum. Uhum. É uma pizza. é uma É uma pizza, pizza. mas ele Mas está é a no lua, lugar da da lua. lua, exatamente. Está Isso substituindo não a quer lua. dizer Uhum. que a lua esteja excluída, Não, não. porque se desse uma torção inteira, uma volta Sim. inteira na torção Uhum. do sentido, Uhum. a lua teria excluída. Ela Sim. estaria eclipsada, Sim. literalmente, pela pizza. Poeticamente. Mas ali vale os dois a partir disso. Exatamente. É tanto a É, lua quanto a pizza. exatamente. Porque E- sem, então, porque Ele sem não a tá, base, ele não tá cego da lua. exatamente. Ele sabe que é a lua. Ele sabe que é a lua. Exatamente. Então, é aí que você tocou num ponto importantíssimo, porque sem a base a base material para a base para o representante, que é a pizza, A pizza, isso. né? O processo metafórico, que é a ponte, não existiria, né? Entendeu? Isso. O representante pressupõe o representado, digamos Poderia assim. até ser uma metáfora, talvez, mas não com a função poética. Pode ser, É uma poderia metáfora ser, fabricada, pode ser. mas se é a função poética, considera os dois. Sim, sim. Os dois estão considerados. Ali, assim, eu diria que nesse momento era uma função poética Isso. sendo exercitada, né? Porque ele não tá, claro que ele É não uma tinha essa intenção. Era poiesis. uma poesia, Ele exatamente, porque era estava o exercício o acontecendo, né? exercício da palavra. Exatamente. Era uma experimentação, Sim. né? Por isso que eu acho que a gente pode derivar essa leitura que eu fiz, né, no começo desse ensaio do Freud, para uma outra compreensão do olhar do poeta aproximado do olhar da criança, como o Freud faz no ensaio. Ele aproxima com a brincadeira, né? Ele fala brincadeira, o Isso. desejo, a fantasia, isso aí tem a ver, lidando com a realidade, está mais próximo do poeta, né? Do que a gente imagina, a gente pode imaginar e tal. Vamos ver isso, vamos olhar para isso e tal. Mas é como a criança que está, o mesmo processo de poieses, é como o do poeta, é da criança que está experimentando o real. Uhum. Ela ainda não tem um conhecimento, digamos, que a gente tem depois de estudar e tudo, né? Depois de ir matando a metáfora ao longo da vida escolar, ela não tem o conhecimento ainda daquilo que a Lua é um satélite, que faz parte de um sistema e parará e tal, que ela vai adquirir depois. Ela sabe que é Lua, sabe que é um treco que está lá em cima, que tem alguma Sim. relação com a Terra e tal, mas de repente ela aproximou com a Lua, né? Então, se ela está nomeando, ela está dando um outro nome para a Lua, isso que eu quero dizer, Uhum. né? O que equivale a dizer isso? Ela está dando um outro nome para o real. E indo mais além, ela está nomeando o real, ela está experimentando o real, né? O real está aberto para ela. O real não está definido, né? Quando a gente acha que o real está definido, é que aí ferrou, né? Sim. Aí a gente vai ter que fazer análise ou vai virar poeta para discutir e falar, não, o real não está definido, não está fechado, né? O real, o eu, o sujeito não estão fechados. Quando você chega à conclusão que aquilo lá só pode ser a Lua e ponto final,
Ah, que besteira, moleque. Como assim, pizza, né? Ou então olha para a lua e fala, eu estou sentindo, sei lá, melancólico, né? Ou associa uma paixão amorosa com a lua cheia numa noite estrelada, tal, que é um clichêzaço, né? Enfim. Mas só para dar um exemplo, né? Pelo exagero. Isso já é uma projeção que não tem nada mais a ver com a lua. Sim. A lua como satélite, né? Uhum. Como ciência, como natureza e tal. Agora, é de lá que vem, né? É dessa relação sempre instável e criativa e não que não se fecha entre a minha visão da Lua e a Lua e o que vai ser criado nesse caminho da minha visão com a Lua, que acontece a tal da poiesis, né? Que é isso que o Lacan vai resgatar no seminário 24, né? Quando ele vai falar, eu não sou um poeta, Sim, que eu você sou é um muito bom. poema, Aham. e ele lança o poema, qual é o poema? Com nome, né? Lacan, que em francês dá la, né? Aham, Com. Então, tempo e espaço. aham, E ele faz esse poema que vai se chamar Être ou. aham, Em francês, l'être. L'être, l'être, le trou. aham, Então, no poema não pode deixar de haver um trou. aham, Mais le trou vai. E ele vai dizer, ele estende para dizer, bem, mas tem um trouvaille. É um uhum, trabalho em uhum, francês, mas também é o achar, aham, que é a frase do Picasso, né? Que a jornalista pergunta para ele, aonde você procura a sua inspiração? E ele fala, eu não procuro, eu aham, acho. aham, Então esse travail, le trouvaille, que uhum, sai do poema, uhum, eu sou um poema, uhum. eu nasci um poema, ele fala. Je suis né un poème. Lacan. Muito bom esse trocadilho. E aí ele, não, O ele teve a nome, sorte de que o de que nome o dele nome ajudou, dava né? para fazer isso, mas É. ele escutou. Quando você postou Mas isso, ele ele escutou. escutou, exatamente. Ele É. escutou. E desmembrou, né, E o isso teve nome. um trabalho, teve um Aham. fazer que é Que é a quase que um poesia. artesão, né? Uhum, uhum, Que é a poiesis que sim. permite ele ver que entre um significante e outro, o Uhum, ser aí aham, ou o tempo, espaço, quando, né? Lá uhum. e E quando. quando? Aham, Então, permite ele fazer uma pontuação. Então, aí o valor da pontuação, né, na poiesis e uhum, na interpretação poética, que o Lacan vai dizer, bem, mas o futuro da interpretação é a interpretação poética. uhum. E por quê? Porque a pontuação, ela junta, é o que permite no psiquismo juntar o tempo e o espaço. Que tem Na tudo. palavra vazia, não. Sim. É, é. Mas isso é um trabalho que precisa considerar isso que você estava falando, que é um vazio. Uhum, Permite esse vazio que não fecha o sentido, sim. que não fica só a lua e acabou. Não Aham, fale mais sobre isso, que você vai estar é, errado. Você é. vai errar na prova se você colocar que a lua é pizza. Exatamente. Vai ser um erro. Agora, mas para uma prova de poesia seria Sim, um grande acerto, né? exatamente. Ele ganharia uma boa nota, né? Sim, Se fosse ele. prova de literatura, ele Então, esse ganharia. exercício da palavra Sim, permite sim. que você se posicione Uhum. no discurso que você está sendo convocado. E é interessante você ter tocado isso, já que a gente está. Eu ainda não vou concluir já o do Ion, né? Mas foi legal você trazer isso, que a gente está no universo aqui dos gregos, né? Da Grécia Antiga. Porque se a gente pegar a etimologia da palavra, né, poiesis, inclusive muitas vezes ela gera confusão, né? A interpretação que deu da etimologia. O poiesis vem de poien, né? Que é o fazer, né, que é o gesto mesmo, a ação de fazer, né? E o zis, o sufixo zis,
eu anotei aqui, desculpa, criar o poiem. Desculpa, eu errei aqui na colinha. O poiem, é o criar, e o zis, o sufixo fazer. Então, é um ato criativo. É o ato de fazer, o Uhum. poiés. E muitas vezes, eu já vi muitas interpretações, né, dessa ideia do fazer, por isso que eu estou trazendo que você citou agora, né, o construir, né, o fazer, o realizar quase como um ato, você falou, Artesão. artesanal, né, um ato Isso. manual e tal. Está muito associado com isso, realmente, com artesania, né, e muita gente interpreta como técnica simplesmente, né? Isso. Aquela coisa do tecnê, né? Uma coisa, é um conhecimento, é um talento, né? Então eu sei fazer mesas como ninguém. Essa é a minha técnica. Então, claro que quando eu faço a mesa é uma poiesis, né? Uhum. É um fazer, tem um fazer aqui, né? Mas o poiesis que vira poesia é outra coisa. É esse que está mais próximo desse processo que você está trazendo, que vai chegar no processo analítico, né? Que é a da construção permanente do sentido no ato de acontecer ali, de fazer. E que ele se reconhece E isso, como produtor e que cria desse, identidade, claro, é isso, onde você constrói a sua que é, identidade que é onde ele pode não provisória. ficar alienado Exatamente. no outro. Porque você questiona, ao construir, né, a construir o sentido, a construir o sentido de uma metáfora, por exemplo, naquele momento, naquela circunstância, naquele contexto, aquilo é a sua presença no acontecimento, Isso, entendeu? exato, É a sua presença naquele acontecimento. Então, isso é singular. Isso é sempre singular. Então aí, Como todo encontro analítico é singular, né? É singular, é irrepetível. Se eu estou então, fazendo uma sessão com você, depois eu faço uma sessão com o Oscar, são coisas completamente serão, né? Coisas completamente diferentes. E cada encontro será diferente. Cada encontro será uma poiesis. natura. Sim, tem. Você, no momento que você Sim, se sim, produz porque como artesão, exatamente. tem uma assinatura aí, Sim, né? sem Que dúvida. você assina, que você se Que aí reconhece, singulariza, né? isso, Isso, que o gesto, né? você reconhece esse gesto Sim, como sim, o seu corpo. sim, sim. Você Acho que deu sim, creio que corpo às sim. palavras. Uhum, sim. Não, eu acho que é por aí. Eu queria só completando isso, né? Concluindo para a gente ir mais para frente, né? Adiante. Essa conversa que eu estava falando do Platão, né? Do Ion com o Do eu. Sócrates. Porque eu estava falando da frase, né? Que ele fala, quando você ouve os outros poetas, Você você fica. cochila, tal. Aí a gente abriu um parênteses, né? Isso é ótimo. Os parênteses são as melhores partes das conversas, né? Aí ele completa o Sócrates. Mas quando você ouve, que eu falei do canto, né? E a gente foi parar, olha onde a gente foi buscar com o canto, né? Com a oralidade. Mas quando você ouve o Homero, ele fala para o Ion, aí você fica desperto e a sua alma dança. Aí eu falei, olha o Platão usando Sócrates para fazer poesia. Sim. A minha leitura, né? Você olha assim, poxa, né? Quando você ouve o Homero, aí você fica desperto, né? Fica consciente, né? Fica ligado, né? Com aquilo e tal. Desperto tem muitos sentidos aí, né? E a sua alma dança. Olha que imagem linda, né? E do Platão, claro, usando Sócrates, né? E aí ele vai falar uma coisa que eu separei aqui rapidinho, né? Que eu acho que é uma imagem potente aqui do Ion, né? Que ele vai dizer assim, é o Sócrates de novo, olha como, né, o Sócrates pelo Platão era malandro, né? Ele vai dizer assim, olha, os poetas não são nada além de intérpretes dos deuses, possuídos por aquele que possui cada um, né? Então, assim, isso é maravilhoso, né? Os poetas são, veja, para quem estava, como eu falei no começo, né? Para quem se lamentava o Platão ter expulso, né, os poetas da República, quando ele fala isso aqui na juventude, né? Tudo bem, ele era jovem, depois ele foi ficando velho, repensou, né? Ficou mais caretão, expulsou. É brincadeira, né? Mas ele expulsou os poetas. Mas aqui não, aqui ele fala, olha, os poetas não são nada mais que intérprete dos deuses. Se a gente pensar
que para eles ali, para essa sociedade, para esse mundo, para esse universo, os deuses é que davam um sentido, né, para a existência, para o mundo, para a realidade, né? Fala, poxa, não é pouco essa função que a gente sabe que é inútil, mas que, enfim, essa função inútil da poesia de interpretar os deuses, né? Porque a gente sabe que, ele vai falar em outro momento aqui, que todos eram guiados pelos deuses, né? Todos eram orientados, guiados, como ele fala, com cada um tinha o seu deus, né? Cada poeta que interpretava Deus tinha um Deus que o guiava, né? Naquele panteão de deuses e tal. Para o Platão, né? Para o Aristóteles já não mais, mas até o Platão, para antes do Platão, esses deuses estavam no Olimpo, né? Que era o lugar, esse lugar de distinção, né? Entre o mito e o real, entre o imaginário e a razão, razão para os gregos, né? E tal. Hoje, os deuses estão no inconsciente. Isso. Eles não estão mais né, não estão mais no Olimpo, não existe mais Olimpo, sabe que o Olimpo é uma figura literária tal, e os deuses, né, como a gente entende, os deuses, os demônios, tudo estão no inconsciente, né, se deslocaram para, né, para esse lugar. E aí eu queria ir para o terceiro, né, texto, se você permite, né, que é um Claro. texto que eu acho que tem muito a ver com tudo isso também, né, e um grande leitor, né, também de Freud e de tantos outros textos, leitor literário e interlocutor né, do Lacan também, que é o Barthes, né, nesse livrinho maravilhoso que é o Prazer do Texto, né, que é um livro completamente aberto, né, é um livro de poieses, né, porque ele vai o tempo todo abrindo digamos, o processo de relação dele como escrevente, né, e como leitor, né, ele faz essa distinção entre escritor e escrevente, né, e ele fala uma coisa, entre tantas coisas, né, bonitas, esses fragmentos que são muito poéticos também, né? A gente pode ler, né, eu tenho essa mania de ler ensaio, ler filósofo, tal, como eu fiz agora com Platão, né, ler como poeta, né? Eu adoro ler filósofo como poeta, né? E por que não ler o Freud também, né? Ler quando Freud fala, né, que o poeta é como uma criança, isso é uma imagem, né? Vai arrepiar o cabelo de muitos cientistas, deve ter arrepiado o cabelo de muitos cientistas, mas hoje né, é uma coisa que quase é um lugar comum, né, para a educação, enfim, para a filosofia, né, para a sociologia, para tudo, isso não é tão espantoso, mas era espantoso, né, naquele momento, e uma pessoa como um pensador como Freud fazer essa aproximação e tentar buscar fundamentos, né, não só científicos como filosóficos enfim, né, sociológicos, se a gente quiser, né, para além da ciência dura, né. E no prazer do texto, né, tem entre as muitas coisas, eu vou pensar duas só, né? O Barthes, ó, o ato falho aí, né? Que ótimo, é bom quando acontece em loco, né? Isso. O Barthes vai falar que o escrevente, nós, né, ou nós não, os escreventes são criaturas de linguagem, né? Maravilhoso. Essa é uma definição que acho que serve muito bem para, Sim. né, para psicanálise, como para literatura, para tudo. Somos todos seres de linguagem, né? Às vezes a torção, a diferença, o caminho está na função com a qual exercemos essa linguagem. Para voltar no Jacobson, né? A gente pode usar a linguagem numa função que pode ser curativa, pode ser uma função arbitrária, autoritária, né, de imposição do discurso. O Barthes vai falar aqui mais enviesadamente, mas em outros textos mais explicitamente, que a linguagem ela é o discurso, na verdade, né? O discurso ele é autoritário, né? As regras gramaticais, as regras de linguagem, as regras do bem dizer, se a gente quiser, a linguagem culta, quando a gente ele vai dizer, olha, a palavra, o substantivo amor quer dizer isso, isso e isso, barará, tal. Desculpa aí, Royce. Não é só isso, né?
quando o poeta usa a palavra amor, para ficar no Drummond, né? Puta, pode ser muita coisa. Pode ser até o contrário Isso. do amor, né? Do A sentido que antítese. a antítese do que o dicionário, o senso comum, né? A história, a sociedade, né? Aí para falar com Lacan, né? A sociedade institui, né? E aí o inconsciente vai quebrar isso, é o inconsciente que quebra isso, né? Porque para ele, por inconsciente pode tudo, todas as relações são possíveis, né? Até as relações impossíveis, né? Aparentemente impossíveis ou não previstas, né? Uhum. Não controladas, né? Então, assim, o Barthes vai falar, cara, todo discurso ele é autoritário, não adianta. Lá, eu estou fazendo um Mas, discurso revolucionário. Não, ele é autoritário, porque ele está impondo uma norma, né? sim, Toda norma vai ter um texto maravilhoso, não é uma palestra, na verdade, do do Foucault, que ele vai falar também disso, né? Aquela ordem do discurso, né? Ele vai falar sim. isso também, que o discurso ele se constitui historicamente como uma imposição, como a gente poderia falar hoje como um lugar de fala, né? Mas isso aí a gente poderia pensar, né? O Freud vai falar de uma gramática, lá no Uhum, Bate-se uma criança, que o fantasma se monta como uma gramática, o fantasma uhum, inconsciente, né? Por uhum, quê? Porque no momento em que algo surge, um acontecimento do corpo surge, uhum, ele surge porque tem um significante. uhum, E isso o Lacan vai pegar do Jacobson, uhum. justamente porque o Jacobson Que é coloca um que o eixo som determina o do sentido. sentido, sim. Então, que o significante é a causa do gozo. Uhum, uhum, E que esse gozo, depois, ele vai precisar, ele não vai ficar aleatório, que o uhum, fantasma, ele se estrutura em cima de certas leis gramaticais. uhum, Então, não é tão aleatório os uhum, significantes que vêm na sequência. uhum. Então, que tem uma gramática. Sim, Então, que a gramática, pelo que eu estou entendendo, que você está trazendo, da importância de que existiria aí, né, nesse discurso totalitário, ele quer uhum, dizer que existe uma gramática sim, que tem que obedecer leis isso. Em última que já instância, são impostas pela sim, linguagem isso. a Que priori. são regras, exatamente. Sim. Claro que aí você vai ter como norma a gramática, né? Como norma, nesse sentido do Barthes, sim, ela é autoritária, ela é totalitária, porque Isso. ela que está por trás dessa ideia dessa crítica do Barthes, né? Porque essa norma, ou essa gramática, ela propõe uma normatização do discurso, Isso. que seja um discurso que seja seguido por Limpo de todo equívocos. isso, objetivo, positivo, né? Para Sim. lembrar do positivismo, científico, se você quiser, em última também instância, tal, mas que seja uniforme e válido para todos. Você fala, cara, isso é autoritário, isso é o totalitário, né? Mas aonde o Barthes quer chegar? Ele quer chegar na defesa da escrita literária, poética, porque eu falei, é aí que tem a ruptura da norma. Porque para o poema, para o poeta, não interessa que a Lua seja um satélite, né? Ou que a palavra amor signifique isso, ponto, acabou. Ele não interessa, ele pode ser qualquer coisa. E quando pode ser qualquer coisa, você está. Claro que é uma utopia, né? Sim. Rebelionária, digamos assim. Mas é uma utopia forte essa. É nela que se baseia, basicamente, assim, baseia basicamente é ótimo, né? Mas é nela que se baseia a literatura, a poesia, Sim. né? Quebrar a norma, né? Tá sempre quebrando a regra, tá sempre ou se não quebrar, colocar em xeque essa norma, Isso. seja pelo som, seja pela quebra sintática. Estou separando agora só didaticamente, né? Sim. Mas seja pelo som, chamando atenção por um som que não é usual, mas que gera um sentido diferente naquela palavra ou naquela composição de palavras, né? Seja quebrando totalmente a norma gramatical, como, por exemplo, o Finnegan's Wake, a obra final do James Joyce, que vai Sim. ser tema, né? Como a gente conversou há pouco, que vai ser tema do seminário 23 do Lacan. Isso. Cara, o Lacan começar um seminário, né, falando de uma obra
como a do Joyce, né, o Finnegan's Wake, pô, então não é gratuito. Onde ele vai buscar o problema, né, para discutir a coisa do sintoma, enfim, numa obra que quebra totalmente com a estrutura, digamos, lógico-narrativa do discurso. Não tem diacronia nenhum. É uma narrativa, supostamente, né? Chamamos de narrativa na falta de um nome melhor, o Finnegan's Wake, né? Uhum. Mas é uma construção completamente antinarrativa. Aí é um Sim. poema? Pode ser. Um poema em prosa? É uma prosa poética? É o quê? É uma implosão da prosa? Você tem um monte de classificações, né, de nomes, de nomeações possíveis e tal. Mas o que importa é que tem uma experiência ali com a linguagem que ela é totalmente antinormativa, assim, Uhum. né? E nesse sentido ela é desestabilizadora de toda essa estrutura canônica, gramatical, né, ordenadora. Então é aí que o Barthes vai se pegar. Ele fala, olha, tudo caminha para a norma, para essa ordem do discurso que o Foucault vai falar, porque o Foucault vai levar isso para estabelecer que todos os discursos são normativos, né? Eles buscam uma ordem. Então tem o discurso médico, tem um discurso científico, tem um discurso policial, tem um discurso político, tem um discurso pedagógico, né? São tudo construções de discurso. Em última instância, eles são totalitários, Então né? Se a aí gente juntar o Barthes com o Foucault, né? Aí a você, coisa fica você brava. lembrando do Joyce, então a Sim, gente retoma uma questão da poiesis, sim, que é de fazer um marco uhum, que tem um efeito de ato, de assinatura, sim, e que o Joyce, então, assina, quando Lacan fala Joyce, il a signé son nom, em aham, francês é sim, sobrenome, né? sim, Nom é sobrenome, sim, sim, né? Não é uhum, James, não é o é o Joyce. Joyce, sim. Então ele tem, né? Não é o pré-nome, é o sobrenome. Ele se reconhece numa hierarquia Uhum, e ele produz algo que é a assinatura dele. sim. Essa escrita Então do ele Joyce, marca ela é um antes, irrepetível, ele marca exatamente. um antes, um depois e que Sim, ninguém pode reproduzir. Então os meios de produção capitalista, que qualquer um, você é parte, né, de um uhum, processo, uhum, não tem como você repetir essa sim, obra. não tem, não Essa é tem, dele. Então tem exatamente. uma assinatura, é ele que se apresenta ali como Sim, que um ser falante que sustenta aí o sim, ser falante sustentando um sujeito sim. que sem esse ser falante não vai Não sustentar existiria. Sem não, esse texto não que foi existiria construído, esse não existiria o sujeito. sujeito. E o sujeito, ou a possibilidade de sujeito, se constrói a partir desse texto. Não Exato. é algo É. externo a ele. E aí a gente volta para a poiesis, né? Porque a poiesis é esse ato, como eu falei, ela é mais que o resultado, ela é o processo, né? Ela é o ato, digamos, constitutivo, não como origem também, não como causa, mas como acontecimento. Por isso que a palavra acontecimento é Sim, importante, por isso que o Zizek vai pegar tanto, né, o conceito do acontecimento, vai ler o Lacan, isso. né, vai fazer interpretações do Lacan e ligar com o cinema, com outras linguagens e tal. Porque é isso, a gente atrás dessas quebras todas, tem a quebra da casualidade, né? Que também para a literatura, para a poesia, é isso. Dois e dois são cinco, Uhum, como diria sim, o Caetano, não são quatro, né? Poderiam ser três, né? Se você quiser trabalhar uma falta, uma ausência, a perda, né? sim. Mas é cinco, dois e dois são cinco, e aí? Acabou, ninguém vai discutir, ninguém vai corrigir o Caetano, né? Ninguém vai Sim. corrigir a letra, porque ninguém vai corrigir a poética. A poética não tem correção, Uhum. né? Porque ela não está preocupada com a norma, não está preocupada com a ordem do discurso. Muito pelo contrário, por isso que ela é revolucionária, né? Ela está preocupada com a desordem do discurso, né? Isso todas as vanguardas fizeram, como eu falei, né, no começo do século, e as poéticas continuam, né, fazendo até hoje. Tem uma passagem que eu queria encerrar, que tem a ver com isso que a gente está falando, do Barthes, né? Que ele vai dizer é, que ele diz assim, que o texto, para ele, é um fetiche, Hum. e o texto me deseja. Ah.
Olha que interessante essa, né? O texto é um fetiche, tem a ver com isso que a gente está falando do desejo, né? Uhum. Das pulsões, né? Do inconsciente, da onde vem esse texto, né? Só que esse texto me deseja, a mesma coisa que você falou, acabou de falar do Picasso, né? Eu acho, né? Sim, Me encontra, o texto me encontra, a ideia, né? Claro que para os gregos era a musa, se você era um favorecido das musas, né? As deusas da inspiração, né? uhum. Não é a musa machista, né? Da musa Sim, machista, sim, são as deusas da inspiração que favoreciam o poeta. E segundo o Ion, favoreceu muito Homero, né? Era um grande tradutor, intérprete da voz, né? Da fala dos deuses, né? E aí o básico é falar que o texto o deseja. Veja como é um caminho de mão dupla. Esse sim, texto é um corpo, sim, não é? Ele tem o texto que nasce do meu desejo, ou da falta do meu desejo, ou da lacuna, né? Ou da busca desse desejo, da pulsão do desejo, e tem o texto que me deseja, né? Que é aquele texto que me capta, que é a leitura, que é quando o seu texto me encontra, quando o meu texto encontra um outro leitor, né? Ou quando o próprio autor encontra o seu texto, né? Encontra fala, agora eu me achei, sim. né? Agora eu achei agora eu escrevi o que eu estava querendo dizer, né? Aí eu trouxe um fragmento, infelizmente eu não sei, a gente não vai saber nunca o que tinha antes e depois, porque se apagou, né, na história, mas eu trouxe um verso da Safo, né, que foi recuperado, voltando de novo, né, fazendo a volta agora da gangorra lá para os gregos, né, que ela diz assim: eu desejo e muito me abraso, né? Eu desejo e ardo, né? Enfim, tem várias traduções possíveis aqui que poderiam ser feitas, né? O próprio desejo aqui, muitas vezes, em muitas traduções antigas, mais convencionais, podia ser traduzido por amor. Eu amo e me abraço, né? Mas veja, o Gontijo Flores, que é esse tradutor contemporâneo, que é poeta e traduz gregos, romanos, traduz tudo, né? É um cara muito, muito bom tradutor. Ele coloca: eu desejo, que é diferente, né? Amor é uma coisa, veja, da onde a gente está saindo, né? O amor é uma instância gigantesca, o desejo é gigantesco também, mas já é um grau mais no corpo, né? Menos no abstrato e mais material. E aí, como que a Safo representa ou cria um representante para o desejo no próprio corpo, o corpo que arde, né? O Uhum. corpo que deseja é o corpo que arde, né? O abrasado, o abrasivo, né? O corpo quente, o corpo que ferve, né? Como é que é? Falei isso agora, usei o verbo ferver, lembrei do Sidney Magal, né? O meu corpo ferve por você, não tem uma coisa assim na letra do Sidney Magal, né? Um grande poeta, de Safo a Magal, É, não é? E é isso, mas é exatamente isso, né? O Magal tá citando, talvez intencionalmente ou não, não sei, citando a Safo, né? sim. Se apropriando, né? Talvez poeticamente da Safo, né? E, então eu ia falar do. A gente tá chegando pro final, é isso? Não sei, para abrir para Eu nem conversa, sei o né? tempo aqui. Porque eu falei dos três. Temos um tempo ainda, Temos ainda meia hora. meia horinha. Posso então ler um. Claro, E agora eu estou em dúvida se eu leio esse Otávio Paz ou se eu leio o Fernando Pessoa. O que vocês preferem, Fernando Pessoa ou Otávio? ó, Brincadeira. posso dar uma dica? Pode, Você queria o Fernando Pessoa o Pessoa, né? e também você queria A Estela do Patrocínio. a Estela do Do patrocínio, Patrocínio, porque é uma brasileira, eu acho, uma eu vou começar mulher. falando da Estela, então. Eu É, acho que a Estela é um bom caminho, até para a gente chegar no Fernando Pessoa, né? Porque aí a gente volta para a oralidade, né? isso. Que é a origem de toda a nossa conversa e a origem da poesia. Eu falei pro Paul que eu gostaria de trazer e ler alguns fragmentos, né, da Estela do Patrocínio, que não é propriamente uma poeta, é uma poeta, mas assim, não, né, como a norma estabelecida reconheceria, né, a Estela, mas é uma mulher que viveu entre os anos 50 e os anos 80, né, no Rio de Janeiro, é uma mulher negra, pobre,
que viveu um bom tempo em situação de rua, até ser recolhida para manicômio, né? Instituição manicomial, e ela passou aí o resto da vida dela em manicômio até morrer, né? E a Estela do Patrocínio nunca escreveu uma linha, né? Nunca, não tem nada de punho, nunca deixou nada escrito. Mas ela falava como os poetas, né, originários, não só os gregos, mas poetas de aldeias, poetas de comunidades, de povos originários, né? Tinha poetas que a função era falar, né? Falava poemas épicos e não escrevia, só falava, né? Como tinha os poetas que cantavam para plantar, os poetas que cantavam para colher, os poetas que cantavam para celebrar a colheita, para celebrar uma união, para celebrar uma guerra, né, que a comunidade havia ganho e tal, algum conflito e tal. Então sempre tinha esse celebratório que era o canto e era a poesia, Uhum. né? Era a poesia acontecendo ali, sendo feita naquele momento. E a Estela, ela falava, era chamado de falatório, né? Essa escrita oral da Estela, e que por sorte foi ouvida, né, e chamou a atenção de algumas estagiárias que trabalhavam, né, no manicômio em que ela estava internada, que falaram para a superior, falaram, nós vamos gravar essas falas porque ela está falando coisas muito interessantes, ela fala coisas muito interessantes o tempo todo e a gente precisa gravar isso. E aí gravaram, aquilo ficou gravado e tal, discutiram sobre aquilo. Então, aí, tempos depois, essas fitas, esse material foi transcrito e encaminhado para Viviane Mosé, que é uma poeta, filósofa, né, do Rio de Janeiro, que foi incumbida de ouvir aquilo e ver né, se podia tirar alguma coisa dali. E aí a Mosé foi tirando trechos daquilo, segundo ela tem uma introdução muito bonita da edição que foi feita, está esgotada, mas tem PDF na internet, né, para quem quiser, que tem esses textos dela, tem uma introdução maravilhosa da Viviane, em que ela fala que ela teve o cuidado de não mexer em nada. Assim, eu não alterei uma palavra, não acrescentei nada, não mudei absolutamente nada. Eu só recortei da transcrição dessa fala, que era uma coisa contínua, né, aparentemente caótica, né, esses fragmentos, né. E aí, quando isso ganha o formato de livro, né, vai para o livro e ganha o status de poesia, você fala, nossa, que coisa, né? Que potência que tem esse texto que era falado e era interpretado como um discurso louco, né? Um Uhum. discurso fora da norma, né? Um discurso, enfim, irracional, né? Aí eu separei, eu trouxe alguns desses poemas, né? Dela para a gente ver, ou para vocês né, verem a extensão da coisa, né? Eu entrei numa página aqui e ela viveu de 1941 até 1992. E a publicação foi de 2001, tá? Dessa coletânea que a Viviane Mosé organizou. Então, eu vou ler alguns desses poemas da Estela. Não sou eu que gosto de nascer. Eles é que me botam para nascer todo dia. E sempre que eu morro, me ressuscitam. Me encarnam, me desencarnam, me reencarnam. Me formam em menos de um segundo. Se eu sumir e desaparecer, eles me procuram onde eu estiver, para estar olhando para o gás, para as paredes, para o teto, ou para a cabeça deles e para o corpo deles. Meu nome verdadeiro é caixão, enterro, cemitério, defunto, cadáver, esqueleto humano, asilo de velhos, hospital de tudo quanto é doença, hospício. Mundo dos bichos e dos animais. Os animais, dinossauro, camelo, onça, tigre, leão, dinossauro. Macacos, girafas, tartarugas. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Esse é o título do que deram para a coletânea, né? Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Olha, né, o nome. Uhum. Né? Jardim Zoológico, Quinta da Boa Vista. Um verdadeiro jardim zoológico, Quinta da Boa Vista. Eu sou mundial pobre. Tudo para mim é merda, durinha, à vontade.
até ser contaminada e contaminada até ser merda pura. E é merda, fezes, excremento, bosta, cocô, bicho, lombriga, verme, pus, ferida, vômito, escarro, porra, diarreia, desinteria, água de bosta e caganeira. Eu não sei o que fazer da minha vida, por isso eu estou triste e fico vendo tudo em cima da minha cabeça, em cima do meu corpo, toda hora me procurando, e eu já carregada de relação sexual, já fudida, botando o mundo inteiro para gozar e sem nenhum gozo. Opa, saí da página. Voltei. Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo. E gases puro, assim, ó, espaço vazio, ó. Eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braços, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa. Ser útil, inteligente, ser raciocínio. Não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço vazio puro. É quadrilha, exército povoado, bloco médico, escoteiros e bandeirantes. Isso é família, porque família é família, tudo é família. Você não é família? Uma família é uma reunião. Uma reunião. Uma família, para mim, é uma reunião de médicos e cientistas. Minha família era a família que se garantia. E sumiu de repente, desapareceu, mudou. Mudou, não sei se foi porque mudaram as vestimentas. A família toda com as mesmas roupas, com roupas iguais. E aí mudou as roupas. Para onde? Para poder ficar mais difícil a diferença entre nós. Cara, ela tem uns versos aqui que... Escoteiros, quem vence são bandeirantes. Bandeirantes, quem domina e vence são escoteiros. Família é quadrilha, exército, povoado. Bloco médico, escoteiros, bandeirantes. Corpo de bombeiros, quadrilha, exército. Povoado, bloco médico, corpo de bombeiros. Vejam um bloco médico, né? A força, a repetição, né? Do corpo médico. Não deu tempo. Eu estava tomando claridade e luz quando a luz apagou. A claridade apagou, tudo ficou nas trevas, na madrugada mundial, sem luz. Olha quantos estão comigo, estão sozinhos, estão fingindo que estão sozinhos, para poder estar comigo. Às vezes eu lembro daqueles textos maravilhosos do Lang, né? Do Laços do Lang. Né? Não é essa construção? Oi? François Lang. Não é o Lang, é. E o Lacan faz isso também. Exatamente. O Lacan tem um diálogo com ele. Não é isso? O R.D. Lang, né? O inglês. Ah, não, então é outro. Eu estou pensando no psicanalista, o R.D. Lang. Ah, tá. O Laços, né? Eu pensei que você estava falando do chinês, que o Lacan vai se pegar no chinês para trabalhar a questão da função do som. Do som na construção do sentido. Que nos chineses o som determina o sentido. Agora olha esse fragmento. É dito, pelo chão você não pode ficar, porque lugar da cabeça é na cabeça. Lugar do corpo é no corpo. Pelas paredes também não pode ficar. Pelas camas também você não vai poder ficar. Pelo espaço vazio você também não vai poder ficar. Porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar do corpo é no corpo. E aí, para terminar, ainda era Rio de Janeiro, Botafogo. Eu me confundi comendo pão e perdi os óculos. Ele ficou com os óculos, passou a língua nos óculos para tratar os óculos com a língua. Ela na vigilância do pão sem poder ter o pão. Essa troca de sabedoria, de ideia, de esperteza. Dia, tarde, noite, janeiro, fevereiro, dezembro. Fico pastando no pasto à vontade. Um homem chamado cavalo é o meu nome. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
São os textos da Esther tem outros. Agora, A Fanny queria fazer. claro, Posso? podemos, Fanny, já paro por aqui. não, você É. pode continuar. Uhum, uhum. Do cotidiano, né? Uhum, uhum. A parede, né? Aham. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Sim, exatamente. Exatamente. A sua assinatura, como você falou. Isso. Exatamente. É. Tudo que está em volta. Exatamente. Uhum, uhum. Sim, uhum. Sim. Não, é isso. Você tá dentro do delírio ali, né? E que acaba se constituindo para além, digamos, dessa própria subjetividade estraçalhada, vamos dizer assim, né? Usando uma metáfora aí, dela, né? Que acaba se, talvez, ainda bem que acabaram, né? Acaba sendo reforçada por esse ambiente, né? Aí é quando se torna instituição, né? Sim. É quando a loucura, sei lá também o que seja isso, mas o suposto tratamento dessa loucura se institucionaliza, né? Ele vira um discurso. Eu lembrei, você estava falando disso, eu lembrei de um livro maravilhoso também, também de uma interna, uma escritora, né, que teve uma vida também complexa, acabou assassinando uma colega, né, uma interna como ela, porque tava gritando, estava incomodando tal, e aí ela, incomodada com o surto da colega, mata a colega com o travesseiro, né, sufoca e tal. A Maura Lopes Cansado, né, ela tem dois livros, ela deixou dois livros, um de contos, que é maravilhoso, e um outro que é um diário, né, um diário dela no hospício, né, é, no Rio de Janeiro. Ela era mineira, mas né, viveu no Rio e foi interna no Rio e morreu também interna no Rio. Teve participações na imprensa, né? Foi amiga de escritores, jornalistas que tentaram ajudar, mas aí ela surtava e ninguém sabia o que fazer, internavam. Às vezes ela mesma ia, ela ia sozinha para se internar, porque ela falava, não, eu estou surtando, eu preciso me internar. E aí ela deixou um livro que tem, acho que muito a ver com isso e com tudo que a gente estava discutindo até agora, né? Que chama O Hospício é Deus, né? Que é maravilhoso esse livro, né? É um diário dessa experiência dela, em que ela narra e assim, e os momentos de lucidez, como você falou, né? São porque ela interpreta os médicos que cuidam dela, a Maura. Ela interpreta, ela ri dos médicos, assim, com propriedade. Não é porque ela ri de um sorriso histérico, não. Ela ri com propriedade. Ela fala, ó, o cara tá falando isso, pô, esse cara não leu Freud, ela até brinca com isso, assim, né? Ele ironiza no diário os médicos, né? Alguns ela até tem um crush ali com os médicos, outros não, outros ela ironiza e fala, não, pô, esse cara não entende nada, né? Ele acha que ele sabe, sei lá, onde ele estudou e tal.
Então, assim, e ela fala também do ambiente, também aparece muito isso, né? A violência com que eles são tratados, as relações difíceis entre as internas, com a instituição, né? E também tem muitos significantes, muito objetivos, né? A coisa dos corredores, né? Da luz, da cama, né? Do frio, às vezes da sujeira, tal. E tudo isso tem um peso, né? Tem um peso muito Então, grande. então aí, né, esses exemplos que você trouxe e o que a Fanny está falando, faz a gente recuperar isso que o Lacan vai trazer com tanta propriedade, que a Uhum. psicanálise não é um materialismo dialético. Não, Ela não, é, não. ele é uma materialité. É Uhum. um materialismo considerando que a palavra é o seu conteúdo material. Uhum. É o trabalho com a palavra, Sim. porque a palavra é o conteúdo material É. daquele sujeito que Aham. pode fazer uma assinatura de um corpo próprio, que é isso que a Fanny está falando do que Sim, você sim, trouxe, sim. de que essa pessoa falava, porque Exato. era uma maneira de ela materializar Sim, simbolicamente para ela, sim. dar um corpo para essa experiência que ela estava vivendo. Aham. Sim, sim. E é o único jeito Então, da gente ter hoje acesso a essa subjetividade, né? sim, Uma vez eu estava dando uma oficina no interior sobre a Estela, né, com um grupo grande de professores, com todo mundo apaixonado e ao mesmo tempo chocado, né? Falando, nossa, que coisa incrível, né? Como que. Aí eu falei, deixa minha atenção, ainda bem que alguém ouviu, teve o ouvido para a poieses que estava isso. acontecendo ali e falou, vamos gravar isso, né? Porque senão a gente teria perdido. Era um sujeito, né? Um sujeito importante, um depoimento importante, uma forma importante de retratar, né? Porque eu tenho certeza que através desses poemas da Estela, do depoimento da Maura, né, e de tantos outros que a gente tem, por sorte tenha tal, a gente vai ter um acesso muito mais profundo, no sentido de poieses e até de compreensão analítica, eu acho, do que muitos relatórios burocráticos de Sim. vários médicos que passaram por elas e não viram a poieses, E, tanto da Maura como da e Estela, da né? Estamira, né? Sim, também. Tem a Né? Estamira, né? Exatamente, está. Como É, tantos casos, né? Diga. Vai ter, né, em setembro, o Festival do Juqueri de Arte. Ah, é? virou museu, E né? Agora é um virou museu. museu. Uhum. E aí agora, lembrar também do trabalho da Anice da Silveira, né? Sim, Acho que sempre a exatamente. gente fala muito do Osório, né? Na questão de que ele já está trazendo as mulheres, Uhum. né? E que ela acaba, né? E acabou todo o trabalho que ela desenvolveu e de novo a arte como ferramenta, né? E Sim, proposta, né? De tratamento, né? Para madness, né? Para a arte, a loucura. Que a Kyra Cabanhas, não é, pesquisadora também, que desenvolve um trabalho na Universidade da Flórida, né, publicou também e trazendo essa questão também, fortalecendo o trabalho da Anice, né, e da questão das artes como até porque na metodologia científica, né, do que foi o desenvolvimento da, ai meu Deus, da psiquiatria, né, vem do estudo dos manicômios, né, também, né, nasce daí, né, vem desse estudo dos loucos, né, e aí, né, dessa representatividade, então, da arte dentro dessa loucura e da própria busca, né, de trazer o método científico pela psiquiatria, né, também. sim, e a estética abrindo um pouco, né? Eu lembro, você estava falando disso, eu lembrei da Nise e tudo, lembrei do caso do Bispo do Rosário, né? Sim, claro. Que na última instalação que teve no Itaú Cultural, muito bonita, né? Tinha uma sala que tinha um dos mantos dele, muito bonita a sala, pequenininha e tal, tinha uns bancos, e veja que sacada legal da curadoria, né? Você sentava ali para ver aqueles mantos, né, do Arthur Bispo, e no som tava a voz da Estela do Patrocínio, o falatório dela.
ela Sim. falando, alguns trechos desses que eu li aqui estavam lá, assim, né? Eles selecionaram alguns trechos, então você sentava ali e ficava, né, vendo a obra, né, do Arthur e ouvindo, que era muito bonita, era uma experiência muito rica. Estavam vendo, né, vendo e ouvindo, né, duas experiências dessa, né, do inconsciente elaborado como estética, né, como arte, num lugar onde até muito tempo, ou por muito tempo, não se viu estética, né? Não se via estética, muito pelo contrário. O olhar estético ajudou no processo de cura, né? Ajuda hoje. Hoje a gente Sim. sabe, né? Quantos casos a gente sabe de escritores que, E né, sabe, se tornaram escritores em processo analítico, né? Graças a processo analítico. mas quem que foi a esposa do Osório? Osório, diretor do. Sim, Quem era a esposa? Era uma pintora. era uma Quem que era a pintora. pintora? Bem, é ela que traz a arte terapia. Uhum, É ela que fala lá pro Osório, olha, aham. Vamos usar não foi a Anice. Não Sim, foi a Alice? Não, não. A Anice ela dá continuidade. ela vem já para tocar é, esse trabalho. mas antes dela tem, não é a Anitta Malfatti, não me lembro agora a esposa. Qual, A gente, qual o nome completo? Osório? vamos dar uma, Esses aparelhinhos atrapalham, mas ajudam. vai dar uma ajuda na busca. Osório César, isso. Aí a busca tem que ser assim. Esposa, pintora, não. Não, eu sei isso porque foi minha mãe que me ensinou isso. Minha mãe era pintora. E quando eu fui falar da Anísio da Silveira, ela falou: não, mas no Juqueri era a pintora tal, a Aham. esposa. Mãe sabe das coisas. Mãe. Amanhã é Dia das Mães, eu tinha que fazer essa homenagem. Você E tal, aproveita para fazer uma talvez, homenagem. talvez nós fomos Tarsila do surpreendidos. Amaral. Tarsila do Do Amaral. Amaral, isso. Tarsila, É a grande Tarsila do Amaral e teve agora, recentemente, aqui no Tomiotaki, a exposição do Juqueri. E Sim. que colocam na história também que a Tarsila do A Tarsila Amaral que que ela abre o caminho. abre o caminho da arte terapia no Juqueri. E que aí Legal. isso se expande no Brasil. Aham. E que fica a Anice da Silveira como sendo a pioneira, mas não é. Ela é Mas um acho que grande como nome. pesquisadora, né? Isso, de formalização. Muito mais como a artista, né? E a Anice como a pesquisadora acadêmica, né? Que mensura dados, né? Mas vale a pena ir atrás disso para ver a influência, né, Da arte, né? Tarsila Muito do legal Amaral assim, no próprio fazer do diretor do Juqueri ali, que estava querendo promover um espaço de arte-terapia, né? Como que Sim. essa esposa pintora traz essa questão da arte e ajuda ele a e é outra mulher, né? Exatamente. Outra mulher, E outra pintora, grande artista, né? E é artista mesmo, né? Super, muito legal, muito legal. Porque ela tem essa Essa sacação, né? essa sacação É que a da Tarsila ficou muito maior do que o Osório. se destacou, né? A gente não conhece ela como a esposa do Osório, né? exato. Graças a Deus. Graças a Não, Deus. não, sim, tá. Não, mas faz parte. Ela fez. Não, mas ela teve um papel importante nesse ponto aí, né? Não, e é uma escolha dela, né? Ela fez a escolha. A esposa do cara que aí eu já, entendeu? Não, tomado nesse sentido, não, mas tomado no sentido de que ela escolheu uma pessoa muito específica, seu marido, que promoveu todo um movimento dentro de um pensamento do que seria saúde mental, e ela ter essa participação, né? Isso é muito bonito de resgatar, né? Porque foi uma escolha dela, né? Casar com ele. Sim. E a gente não deveria, né, falar, é a esposa do fulano. né, como referência. Não, é a Tarsila do Amaral.
que tem uma assinatura na arte-terapia do Aham. Juqueri, da Sim. história do Brasil, que isso não é falado. É. É a mesma coisa que se fala, não, quem inaugurou a psicanálise de criança é Melanie Klein, e não foi. Foi a Sabina Spielhan. Uhum. Ela, inclusive, ela leva para a Rússia e monta lá a Clínica Branca de atendimento de crianças psicóticas. Uhum. Ela é que inaugura isso, Uhum. o atendimento de crianças. Então, existem esses, né, como a psicanálise ser taxada de preconceituosa, porque é Uhum. normativa, Uhum. Isso tem um porquê, Uhum. mas não é a psicanálise. Foi o É. Ernesto Jones que começou a proibir que os homossexuais pudessem se candidatar como psicanalistas na sociedade. O Freud era contra, a Melanie Klein era contra, o Lacan falava, não, de jeito nenhum, os homossexuais têm que se candidatar, isso não é Claro. critério. Então, Uhum. mas se difundiu isso, e aí os movimentos identitários, com razão, de certa maneira, Claro. sem conhecer a história da psicanálise, Claro. veja o problema de Combateram, não né? conhecer a história, Uhum. né? Uhum. De pegar a coisa fragmentada. Então, a história do Brasil também é marcada Sim. na arte-terapia pela Tarsila do Amaral, que tem uma É. função de poieses Importantíssima aí. importantíssima Claro, aí, claro. né? É que agrega não, desculpa, você fala que agrega ao currículo dela ainda mais, né? Sim, claro. É. Aham. Do Freud. Isso está lá, eu fiz a pesquisa, na época eu ia até o Instagram, e alguns artigos do Fernando da Rocha, Uhum. onde ele vai usar a palavra recíproco Uhum. como sendo equivalente aos alienados. Sim. Uhum. Na época eram denominados de pacientes, Uhum. porque justamente os alienados, né, como a Estela foi retirada da rua, Uhum. os alienados eram aqueles que moravam na rua, os pobres, os mendigos, os imigrantes, Uhum. que chegavam aqui e Nossa. miravam. Aham. Não se encaixavam, né? Eles É. sabiam o que Uhum. fazer. Uhum. Então, a província, na época, os conselheiros da província, eles chamaram o Franco da Rocha para dialogar a respeito, porque eles propõem que se façam unidades em vários locais do Estado. Uhum. E o Franco da Rocha disse assim, não, vamos concentrar tudo num único lugar, que foi o Juqueri. Só que o que acontece é que o Franco da Rocha não tinha a mínima ideia de que um ano depois, pronto, o Juqueri, havia 800 pacientes. Isso. Era para ser 800 pacientes lá. Uhum. Era para ser Foi para 16.800. Num lugar para 800. Como os presídios, né? Que estão superlotados, né? Sim, o Freud manda uma carta para ele, né? Lá no museu tem a carta do Freud, parabenizando o excelente trabalho. Uhum. Oscar, artistas, aí só para completar, os artistas, né, havia pacientes artistas, Uhum. que os trabalhos estavam numa sala, né, onde um deles, eu fui até, eu tenho uma imagem que ele me desenhou. Uhum. De um lado, muito bonito esse quadro, de um lado uma chupeta, de outro lado um livro. Eu segurando a chupeta, E um livro. e ocorreu o seguinte, pegou fogo esse Nossa. ateliê. Isso, não sei se 10, 20 anos atrás, mas se perdeu muita coisa. Puxa, que pena. Nós temos aí uma riqueza latente Aham. que, por vezes, vem à luz. Você sabe, fiquei pensando numa coisa, né? Uma situação que me intriga muito, assim, eu já até, é que eu não saberia por onde começar, mas até já sei que tem gente, soube recentemente, pesquisando isso, mas uma coisa que me intriga muito, que eu ando muito, né? Eu tenho uma coisa de prática de andar, de ser caminhante, andarilho e tal, e aí vou observando, claro, os lugares e as pessoas, né? Os personagens e tal.
E aí eu sempre fico muito intrigado quando eu vejo pessoas em situação de rua escrevendo, né? Eu vejo muito assim. Tem aqueles que escrevem na calçada, que escrevem versos, coisas inteligíveis e ininteligíveis, tal, em papel, no muro e tal, e cadernos, né? E eu já vi muitos assim, até lembro de lugares tal, né, onde ficavam, não sei se ainda ficam lá. E aí eu fico, eu até parava às vezes, né, para ficar, não abordava porque eu tinha um pouco de receio, né, de como abordar, enfim, de constranger a pessoa, né, ou de incomodar, mas eu ficava observando de longe, né, não registro, claro, não fotografei nada disso, mas ficava só observando de longe. E me intrigava porque isso, quer dizer que a pessoa estava na rua, né, absolutamente solitária, abandonada, né, sem nada ali. Os seus pertences eram aqueles sacos que a gente sabe, né, os sacos e caixas em volta e tal, mas estavam ali assim absolutamente concentradas e presentes na escrita, seja lá o que for que estavam escrevendo, né? Não importa agora também o que elas estavam escrevendo. Claro que eu fiquei curioso para saber o que estava ali, né? Gostaria de ter acesso àquilo e tal. Aí a imagem que né, depois de começar, você presta atenção numa, duas, três, aí você começa a ver sempre, né? Todas as caminhas, todo lugar que você vai, você acaba achando os personagens, né, os escreventes que estão espalhados pelas ruas, né? E aí a imagem que me vem, assim, que me intriga, né, e que acho que tem a ver com isso que a gente conversou aqui, né, com a Estela, com o que vocês estão falando, né? Tal. É que eu falo, puxa, aparece, né? Aí é o meu olhar, né? O meu lugar de olhar, o meu lugar de fala, tal. Parece que essas pessoas estão destituídas de tudo, né? Dentro do que é socialmente esperado, instituído, da norma, da razão, da normalidade, que eu também não sei o que é, mas enfim, né? A racionalidade, a conduta, a vida, enfim. Estão totalmente destituídos de tudo, mas a única coisa que lhes resta é a palavra. É a escrita, né? Esse gesto que eu acho que é fantástico e corrobora tudo isso Sim. que a gente está tentando chegar perto aqui, né? Tentando discutir. Você fala, puxa, a pessoa pode perder tudo, né? Perde a dignidade, perde a razão, perde, sei lá, tudo, mas ela está agarrada num discurso. É como se ela ainda estivesse existindo, né? Pô, acho que Fazendo a multirrealité. isso, exatamente. Eu estava pensando, estava pensando nisso. É como se ela tivesse, ela ainda existisse pelo discurso. Então, Não sei se é a uma heresia que eu estou existência falando, do mas. ponto de vista da lógica Uhum, lacaniana, a gente só pode dizer que uma coisa existe, todo o problema de falar que uhum, Deus existe lacanianamente, uhum, ele só existe se ele goza, uhum. se há gozo. Sim. Então, como que ele... Porque eu trabalhei um tempo no CETREM, Uhum, que era onde, ali no Brás, aqueles sim. pavilhões que recolhiam os mendigos da rua. Uhum, Não sei se vocês lembram do CETREM. Depois, em Paris, eu fui trabalhar com moradores de rua, mas uhum, tinham mais heroinômanos na época, uhum, e alcoólatras, né, que era um problema social. uhum, Hoje tem imigrantes, né, muitos uhum, imigrantes. Então, essa experiência de escrever era uma maneira de manter uma existência. Por quê? Porque ao escrever, pensando na questão da materialité, que é uhum, uma materialidade, mas também não é uma materialidade factual, um bem uhum, material, uhum, mas é um bem de gozo. uhum. Ao falar, ao escrever, é possível que ali Ah, sem dúvida se nenhuma. escreva, aí no sentido de escritura, Uhum. um O gozo. gozo, sim, E sem dúvida. ao gozar, ele então faz uma fotografia ali, a escrita é Uhum, uma fotografia uhum, que serve como um mapa para o psicótico ou para o alienado de uma existência dele, uhum. de um tempo que marca um espaço. Que marca um corpo, né? Isso. E o corpo é o espaço, Uhum. né? Sim, sim. Quando a É criança o espaço no tempo, né? É o tem a corpo no tempo, né? identificação com a imago corporal, ele ganha as noções espaciais. Sim. É a noção espacial que é a conquista, uma das grandes conquistas da Uhum. identificação com a imago do próprio corpo. Uhum. Uhum. Mas isso se dá porque teve um acontecimento no tempo.
Uhum. E esse acontecimento é o gozo. Uhum. Então, por isso, Lacan resgata, né, de que os verdadeiros materialistas vão. Blá, 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 e aí ele Uhum. fala: bem, nosso negócio é a materialité. Uhum. Então, ele é e não é materialista ao mesmo tempo, Uhum. né? Pensando no materialismo dialético. Uhum. Não é que ele não é, Uhum. mas também não é que ele é. Mas é que ele é Ele está na pensando, passagem de um para para o ele a outro, né? materialidade que existe é a palavra. Sim, Essa é a materialidade que dá sim. sustentação ao ser, ao par-l'être. Nós somos enquanto fazemos esse artesão da O palavra uso da linguagem, da e nos palavra. colocamos como seres falantes e não como seres falados Uhum. pelo outro. Uhum. Que era isso que você estava Sim, trazendo. Não, sim, a lua é exato. aquilo, Aham, então você está aham, sendo é. falado É o pelo outro. discurso que É, vem de é fora, né? lógico que no vestibular você tem que colocar ali, Uhum. mas para Uhum. você se causar Uhum. o ser, Uhum. não vou nem falar construir, nem constituir, Uhum. nem Uhum. formar, Sim, porque sim. isso rapidamente dá uma ideia de que então pode vir de fora Uhum. essa Uhum. fabricação do ser. Uhum. E que o ser seria algo que se constitui como sujeito e daí constituído Se pronto. Não, materializou, não, acabou, né? não é isso. É algo que vai se fazendo, e aí a ideia Na de experiência, poieses, né, exatamente. que vai se fazendo. Exatamente, é isso. Mas essa poieses não Uhum. é na questão do psiquismo, se a gente pudesse falar assim, porque quando se Uhum. fala de psiquismo, era uma maneira que o Freud tinha de dizer o espaço. Uhum. Mas tem os acidentes de percurso, que o Freud vai dizer, bem, tem o espaço, o Uhum. psiquismo, o isso, o eu, Uhum. o Uhum. supereu, o inconsciente, são noções espaciais. Uhum. Uhum. São Né? lugares, né? O corpo é um São espaço, lugares no corpo também, né? exato, Claro, que vão claro. dando corpo para Exatamente. Para a essa palavra. experiência de gozo. Uhum. Então é uma quando o psicanalista dá o lugar e ele produzir e ele ter as noções de como que se deu o processo de produção, e que ele não esteja alienado, que ele é só uma peça ali, Uhum. né, uma parte desse processo, que ele tenha consciência. Por isso sai da hipnose, Uhum. né? Vai para psicanálise, porque é Aham. muito mais longa, mas Aham. em compensação Aliás, não vem de fora, né? aham. Deixe de ter esse sintoma, agora produza esse. Uhum. Ele mesmo vai conhecer o processo Uhum. que aconteceu. Então Sim, ele não está mais sim, alienado. sim. E isso permite um acontecimento Uhum. que é da ordem de um acontecimento do corpo. Por isso Lacan vai dizer, bem, a psicanálise não é a teoria da performatividade, ele já Uhum. tinha discutido anos atrás com Austin, Uhum. né, Uhum. no Congresso de Reimann, os dois apresentam o trabalho, o Austin e ele, Uhum. que depois a Judith Butler vai pegar o Austin como Uhum. modelo. Uhum. Uhum. E o Lacan vai dizer, bem, nossa teoria não é uma teoria da performatividade, é uma teoria do acontecimento. Uhum. Né? A teoria que Uhum. onde a palavra é uma pontuação na história desse sujeito, marca uma existência, ele se vê como existindo no mundo, mas não é um existir que tem uma substância com essência. Uhum. É um existir de uma substância sem essência. Aí Uhum. está a diferença. Então ele Não é essencialista, né? não tem Uhum. essência, né? É uma substância gozante sem essência. E aí a Aí vai arrumar dificuldade, uma briga com a filosofia. exato, não, Sai da totalmente, briga com a ciência e vai para a briga com totalmente. a Mas filosofia. quem permite ele Mas eu acho que tá, é dar por esses aí mesmo, é passos? por aí A mesmo. função poética Claro, do exatamente. É, Jacobson, que abre o é, caminho para ele, ele na frente do Jacobson fala para ele. Ele convida o Jacobson para a aula, sim. o Jacobson está sentado ali na frente, ele fala: a causa do gozo é o significante. E ele dá esse presente para o Jacobson, né? Uhum, Jacobson fica assim, mas não se trata da substância pensante, uhum,
tampouco a extensa. Uhum. É uma substância gozante. Uhum. Para ter existência, você tem que gozar. Uhum. Então, se você quer provar que Deus existe, Uhum. você tem que provar que Deus goza. Uhum. Problema aí, hein, para as religiões. Exato, exato. Encrenca pesada aí. Então. Exatamente, mas é um cheque, né? Tá Mas isso é um vai, cheque. né? Uhum. Seria Tá certo. uma linha de raciocínio que tem uma quebra com a metafísica, Uhum. tira a psicanálise, né, de uma Sim, de possível uma metafísica, metafísica, exatamente. tira a psicanálise de uma possível ciência positivista Uhum. e tira a psicanálise de uma possível, né, ciência, de um discurso Religioso, religioso. é uma mistificação, né? Um discurso Exatamente. místico, né? Então, põe, Sim, né, esse é. lugar da psicanálise como um lugar da palavra, mas que não tem essência que possa predicar. Uhum. Sim. Que qualquer tentativa de predicação já é, né, já vai no contrassenso do Sim. ser, que o É. ser ele não é predicado. Você reduz, no caso da poética, né, da poesia, da poesia, né, toda predicação definitiva você está matando a construção Exato, poética, né, é exato, isso, entendeu? exato. E tem teorias, né, do Humberto Eco, do Haroldo de Campos, sobre a abertura da obra, né, literária, vai por aí também. Assim, como esse sujeito que não se constitui fechado nem definitivo, a boa, né, a obra literária que provoca esse gozo, né, que permite, né, tanto a expressão do gozo de quem criou, como o gozo de quem lê, né, que é o outro, né, o Sim, outro momento da expressão da obra, né, ela é aberta sempre. Ela vai estar sempre, ela é porosa, ela vai estar sempre aberta a novas interpretações, a novas leituras, novas apropriações, novos gozos, né, e aí por diante. Ela não se fecha, né, ela nunca está fechada. Por quê? Ela está o tempo todo gerando sentidos, está gerando interpretações, está gerando leituras, né? e No- poderia-se dizer que está gerando experiências com a palavra, sim. né? Aliás, a expressão que você usou agora do gozo da palavra, né? Ela é uma ótima definição para poesia, para escrita poética, né? Então, É o exato. que é o que os poetas, os e as poetas buscam, né? Mais do que uma expressão de alguma coisa, né? Uma é, exatamente. Não, é exato, Sim, ele escapa do utilitário, né, do finalista, né, da finalidade, né, do objetivo. Exatamente, é isso. Ele é uma ótima definição sim, para sim, poesia. O poeta tem a ver tudo com o que a gente está falando do Barthes agora, né, a escrita como prazer, né, o prazer do texto, sim. o texto como fetiche, né, É é prazer em isso. francês o texto ou é jouissance? É Não, plaisir? é plaisir, Plaisir. Ah, é plaisir plaisir, de teste, é tá. plaisir do texto. Porque eles estavam muito, né, por causa do Bataille, Sim, eles sim, estavam exatamente. todos Nesse, envolvidos com essa questão da jouissance, né? uhum. Então tá É bom. isso. Bem, Obrigado. tivemos Obrigado um pelo bom papo. bate-papo, né? Adorei. Espero que vocês tenham Obrigado, gostado também. Reinaldo. Eu que agradeço, Muito agradeço. obrigado a Obrigado. Foi muito bom. todos.